vivo? Tá. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiramente é um grande prazer estar recebendo vocês aqui no meu consultório, tá? Tivemos uns probleminhas técnicos aqui que, coisa chique, empresa chique, normal, até para gerar um pouquinho aí de expectativa para vocês, tá certo? Então vamos lá, é um bate-papo que nós vamos fazer aqui em poucos minutos, tá bom? Eu não sei qual a expectativa de vocês, tá? Mas a minha é o seguinte, não cansar vocês, tá certo? Não ser muito xarope, depois do almoço, 2 horas, aquele soninho gostoso, né? Então, a minha expectativa é ser bem gostoso e bem alegre para vocês, apesar de ser um tema muito pesado, tá certo? Então, nós vamos conversar um pouquinho. Não tem muito aqui um roteiro para ser seguido, tá? Então, são coisas do dia a dia. Nós estamos hoje no dia 24 de setembro. É um mês que é mundialmente, sobre prevenção a suicídio, Então é um tema forte, é um tema muito pesado. Quem já passou por alguma coisa nesse sentido, que são muitas pessoas, é um sofrimento muito grande para quem vai, para quem fica, para quem passa. Mas nós vamos falar, mesmo nesse tema que é tão pesado, nós vamos falar de uma maneira um pouco mais leve, tudo bem? Vamos nessa viagem então, pessoal? Vamos lá conversar um pouquinho sobre o nosso dia a dia? Vamos nesse dia a dia? Vamos lá, então, quando a gente fala assim sobre prevenção, tá? Estamos falando sobre prevenção. Mas o que seria esse negócio chamado sobre prevenção, depressão, ansiedade, Nada mais tão efetivo como uma prevenção. O prevenir é algo que é excepcional, é mais barato, dá menos trabalho, é mais efetivo, pessoal, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Prevenir sempre é o melhor ponto e a melhor coisa a ser seguida, tá bom? Vamos lá, minha assistência está aqui, minha assistência está meio agitados aqui, Calma, assistência, por favor, Vamos lá, calma um pouquinho aí pra gente, Vai dar tudo certo, já tá dando tudo certo, pessoal, não tem ansiedade, vamos lá, Estamos falando sobre ansiedade, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Bom, será que vocês se reconhecem com algumas coisas que acontecem no dia a dia, tipo incerteza, insegurança, estresse, falta de dormir, cabeça não para, muitos pensamentos? Vocês se reconhecem em alguma coisa nesse sentido? É algo que todos nós estamos passando, Um negócio chamado estresse, E uma carga muito pesada de muitas informações do dia a dia. Então isso causa em nós uma bagagem, um peso muito grande. E como lidar com esse peso? Como fazer isso? Então, são dúvidas, são condições que a gente fica muitas vezes sem o que fazer, como fazer, para onde seguir, se eu tomo remédio, se eu vou num profissional, se eu fico em casa, se eu viajo. Então são tantas dúvidas, e essas dúvidas é que é o porém. Essas dúvidas são as grandes, vamos dizer assim, vilãs do nosso dia a dia. Porque quando eu tenho dúvidas demais, o que acontece? Acontece que eu não sei para onde agir, não sei o que fazer. E aí a gente começa esse nosso bate-papo numa coisa que é muito interessante, Que são as emoções que nós sentimos. Nós temos emoções. E essas emoções são inerentes ao corpo humano, ao ser humano. Nós precisamos dessas emoções. Só que hoje as coisas são tão tempestivas, são tão acentuadas, são tão intensos na nossa vida, que hoje parece que não podemos sentir tristeza, parece que não podemos sentir raiva ou, na psicologia, agressividade. Todas essas emoções são muito importantes para nós, todas elas. Não tem como a gente viver sem elas, senão a gente deixaria de ser humano, certo?
E o lado bom da vida é que nós passamos por essas emoções. E quando passamos por elas, nós temos ganhos, aprendizado, experiências, né? Mas hoje, como eu disse, está tão intenso, está numa condição tão intensa no dia a dia, que eu só quero viver alegre. E viver só alegre não tem como. Mas eu quero só sentir amor. Só amor também não tem como. Mas eu só vivo na tristeza. Opa, você só vive na tristeza? Também não podemos viver só na tristeza. Nossa, eu sou super agressivo. Eu tenho uma irritabilidade enorme. Então não devemos viver só na agressividade, na irritabilidade. Meu Deus, eu só tenho medo. Viver só no medo também não é legal. E tocando em medo, que é uma das emoções primárias que nós temos, ela é importante como qualquer outra emoção. Ela tem uma função. E qual é essa função do medo? Função do medo é nos preservar, ok? Nós precisamos, né, preservar a nossa integridade, a nossa vida, as nossas coisas. Então, o medo, ele é importante. Mas como é que esse dispositivo chamado medo, falando assim de uma forma bem prática, o que seria o medo? O medo, como eu já disse um pouquinho atrás, é aquele dispositivo que nos faz preservar a nossa vida. Então é um dispositivo que a gente pode dizer que é um reflexo, de acordo com a psicologia comportamental, né? Então, pela modificação do comportamento, quando a gente analisa esse comportamento, esse medo, esse dispositivo, ele vai criar duas coisas para nós. Ou a gente foge, ou a gente luta. Então, mas para que venha essa sensação, é o que até a psicanálise chama de objeto. Eu preciso de um objeto, ou seja, eu preciso de algo definido para eu ter esse medo, vamos dizer assim, disparado no nosso organismo, certo? Então imagine só, você está andando no dia a dia, numa caminhada, em qualquer lugar, e você avista uma cobra. O que acontece quando a gente avista uma cobra, né? A gente, sem perceber, a gente pula, a gente salta, tem gente que grita, tem gente que pega alguma coisa para jogar nela. Olha só, o nosso condicionamento do nosso comportamento. Isso acontece porque a minha respiração fica curta, né? Eu faço uma hiperventilação no meu organismo, o meu coração começa a bater muito forte, eu tenho uma tensão muscular muito grande, então eu tenho que agir, eu tenho que fazer. E eu nem penso e nem raciocínio para isso, certo? E aí o que acontece a partir daí? A partir daí eu estou me preservando daquela condição, certo? Estou me preservando daquela situação. Então veja só, vamos lá, gravar uma coisa bem legal, que o medo sempre vai fazer eu agir, eu me comportar, sempre. O medo vai fazer isso, tá? Então o que acontece com isso? Eu me preservo, certo? Então o medo é importante? Sim, o medo é importante. Então quando eu tenho medo de ser atropelado, né, que é algo necessário para mim, eu nem penso muito. Então eu chego na rua aí, olho para a direita, olho para a esquerda, não vem, estou em segurança, o que eu faço? Eu vou adiante. Então veja que o medo me fez, a olhar para a direita, olhar para a esquerda, eu me preservar, certo? Se eu tenho medo de altura, eu me seguro, eu não chego próximo. Se eu tenho medo de água, né, eu molho só os pés, mas saio fora. Então veja que o medo vai me preservar, certo? Geraldo, mas e quando eu tenho um medo absurdo? Aí nós estamos falando sobre, né, nós estamos falando de uma fobia, que não é o assunto de hoje, tá certo? Então esse é o medo. Geraldo, mas por que você está dizendo tanto assim sobre o medo? É porque a partir do momento que vocês compreenderam o que é o medo,
Agora fica mais fácil da gente entender um pouquinho o que é a ansiedade. Bom, vamos lá então falar um pouquinho da ansiedade? Bom, ansiedade é algo que é muito comum para nós. Podemos dizer que em um certo nível de ansiedade, ela é natural e ela é preciso. Nossa, Geraldo, mas como assim a ansiedade é precisa? Sim, ela é precisa pelo seguinte, porque imagina que você vai trabalhar o primeiro dia, lá o seu primeiro dia de trabalho, naquela empresa, seja no hospital, seja em qualquer lugar, seja você lá no almoxerifado de algum lugar, não, independente de onde você vá, você não conhece isso que vai acontecer lá. Você não sabe como você vai ser recebido. Você não sabe se você vai ter sucesso naquele dia de trabalho. Então, o que o seu organismo faz? Te dá uma tensão maior para você se preservar um pouquinho do medo, certo? E te faz você ter algumas ações que vai te ajudar no dia a dia. Então, sua atenção fica mais voltada, mais detalhada, mais seletiva. Então, você fica ali tenso, não sei como é que é. Então, dá aquela ansiedadezinha que é algo importantíssimo para nós. Só que depois que passa aquele momento da ansiedade, daquela situação que eu estava vivendo, que bom aquele dia do serviço, venci esse dia de serviço, deu tudo certo, eu ia começar a live, tô todo tenso, como é que é isso, a equipe toda tensa, ansiedade, como é que vai ser, vai dar certo, vai cair se não vai? Mas isso é importante, porque eu tenho uma condição de monitorar o que eu vou fazer agora, de uma maneira melhor, de uma maneira com mais qualidade. Então, essa ansiedade é uma ansiedade comum, é uma ansiedade natural e que faz parte da gente. Bom, e quando não é assim que funciona, Geraldo? E quando a ansiedade, meu Deus, parece que eu vou ter um infarto, nossa, eu começo a transpirar, você começa a se ver nisso? Começa a transpirar, minhas mãos estão sempre suando, eu estou tenso no meu trabalho, quando eu chego em casa minha cabeça não para, eu sento no sofá para assistir alguma coisa, para conversar com alguém, e eu estou sempre tenso e eu não consigo me relaxar. Meu Deus, tem hora que me dá um desconforto no abdômen, sabe? Aquele desconforto que eu comi, parece que não me fez muito bem a comida, mas isso está sendo recorrente, está sendo todos os dias. Nossa, parece que eu estou sufocado, parece que é tanta coisa. Ou parece que o meu rosto vai pegar fogo, meu rosto está muito quente. Ou, muitos desses, ou mais, podemos citar vários outros. O corpo trêmulo, eu sinto o meu corpo trêmulo, eu tenho sensação de desmaio. Bom, aí quando nós estamos falando desses sinais e desses sintomas, nós estamos falando de uma ansiedade patológica. E como que essa ansiedade ela trabalha? Vamos lá com o medo de novo, porque vocês sabem o que é o medo, né? Lembra o medo que vai fazer eu preservar, mas eu tenho que ter um objeto, eu tenho que ter algo definido para eu sentir esse medo. Eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de água, eu tenho medo de ser assaltado. Então esse é o medo. E a ansiedade? A ansiedade, nós temos a mesma situação corporal, fisiológica, porém nós não temos o medo definido. Olha que interessante. Mas como assim, Geraldo? Não tem um medo definido? Não, nós não temos um medo definido. Eu fico pensando assim, mas e se acontecer tal coisa? E se meu filho machucar? E se minha mãe ficar mais doente? E se eu for mandado embora no trabalho? E se meu projeto... Então eu fico pensando tantas coisas ao mesmo tempo que eu não tenho aonde agir e como agir. Então o meu corpo tem aquele disparo de respiração curta, hiperventilação, batimento cardíaco acelerado. Só que para onde eu vou? O que eu faço? Para onde eu começo?
E aí a gente tem as famosas crises de ansiedade, certo? Bom, Geraldo, e aí, o que eu faço? Crise de ansiedade. Bom, a crise de ansiedade, o indicado é procurar um profissional. Que profissional, Geraldo? Bom, você pode, se você mora em algum lugar onde não tem um especialista, você pode procurar um clínico geral, por exemplo, e ele vai fazer algumas intervenções e vai te encaminhar para um especialista. Ou vai um psicólogo. O psicólogo vai te avaliar. Se tem a condição e tem um meio de você ir até o psicólogo, vá até o psicólogo, ok? E procure. E se não tiver o psicólogo, será que não seria interessante eu buscar um psiquiatra? É óbvio, fantástico. Mas Geraldo, psiquiatra não, Geraldo, sabe por quê? Porque psiquiatra parece que é para louco. Bom, eu sempre dou um exemplo em palestras, né, sobre, por exemplo, o cardiologista. Quando a gente tem uma alteração, né, na pressão arterial, nós estamos hipertensos, por exemplo, ou oscilou, baixou muita pressão, então não é algo assim tão grave que precisa de um cuidado, sim, porque senão piora, né? Mas logo no início a gente procura quem? Um cardiologista. E quando você tem uma pessoa que já tem um grau muito alto de uma angioplastia, de um problema cardíaco, que às vezes precisa até de um transplante, quem é que buscamos? Também é um cardiologista. Então veja que o psiquiatra, o psicólogo, ele cuida de um paciente, por exemplo, um cliente, como queira chamar, em um grau leve ou numa condição psíquica mais tranquila, até uma patologia que já está bem elevada. Então, o profissional adequado são esses da saúde mental. Procure a saúde mental, certo? Isso vai te ajudar muito, porque aprender a lidar com essas emoções é algo importantíssimo, tá certo? Bom, Geraldo, aí você falou sobre essa parte de saúde mental, mas se fala tanto de depressão, Geraldo. Hoje tudo é depressivo, hoje tudo é depressão. E aí, como é que faz sobre depressão? E algumas pessoas me perguntam, né, às vezes sentam aqui nessa mesa ou nas minhas poltronas aqui, e às vezes quando nós fazemos uma avaliação, porque eu sou neuropsicólogo, a gente faz umas avaliações e quando vai dar início à avaliação, ou seja, pais, ou seja, esposo ou esposa, às vezes ficam um pouquinho sem jeito, mas acabam perguntando assim, né? Geraldo, eu não sei qual a sua crença, mas a depressão é uma doença mesmo? Assim, bem, assim, sabe? Sutil e bem, de uma maneira, pergunta com receio. Eu respondo com uma leveza muito grande, porque a depressão é algo que não é visto, né? Não é assim? Quando nós fraturamos uma perna, um braço, o que acontece? Estamos vendo aquela fratura, estamos apalpando, é visível. Quando nós vemos outros tipos de patologia, uma crise renal, por exemplo, você faz o exame e você sente a dor localizada, o diagnóstico é muito rápido. E a depressão, como é que é isso? Por quê? A pessoa está andando, a pessoa conversa comigo, meu ente querido conversa comigo, ou uma hora conversa, outra hora está no quarto, outra hora está irritado, então fica muito instável. E aí, como é que visualiza isso? Como é que vê de uma forma concreta isso? Bom, eu vou mostrar uma imagem para vocês que ela é muito elucidativa. Eu vou pedir para assistência mostrar. Então vamos lá. Bom, nessa imagem aqui é uma ressonância magnética, vamos dizer assim, dentro de todas aquelas que já existem, né? Ressonância magnética, sem entrar em muitos termos técnicos.
Mas essa que eu estou mostrando para vocês, essa imagem ilustrativa, é uma ressonância magnética funcional. Geraldo, essa ressonância magnética funcional, eu posso fazer se eu quiser, né, fazer um exame para ver essas imagens que você vai mostrar? Não, eu não. Hoje a ressonância magnética ela é mais restrita à funcional, porque ela está muito mais ativa na área de pesquisas, tá? E em outras áreas se consegue fazer na parte de traumatologia e tal. Bom, mas o que seria isso? Sem eu explicar muito o que é ressonância magnética funcional. É fazer a ressonância do crânio da pessoa com o cérebro trabalhando. Por isso que chama ressonância magnética funcional. Então é aquela parte funcionando. Então aqui só para quem tem alguma dúvida, mas como é feita essa ressonância magnética funcional, ela funciona da seguinte forma. Veja que aqui a pessoa está com um capacete, aqui nós temos aqui a pessoa, né, com um alto-falantezinho para escutar, o microfone, e aqui ela tem um visorzinho. Esse visor, ela está deitada ali e ela está enxergando lá na frente um telão. E o que aparece nesse telão e o que ele escuta aqui? São testes neuropsicológicos sendo realizados. Então, quando realiza esses testes neuropsicológicos, eu estou estimulando a parte cerebral da pessoa e aquela parte exata que eu quero estimular. Então isso é ressonância magnética funcional. E uma pesquisa realizada aqui no Hospital das Clínicas, no Instituto de Neurologia, certo? Foi com pessoas que não têm depressão e pessoas que têm depressão, estimulando a parte cerebral durante o exame. Vamos ver a imagem como ficou? Vamos lá? Bom, aqui nós temos essas duas imagens. Então veja que essa imagem à direita, nós temos amarelo, aqui não sei, vocês não vão conseguir enxergar com uma exatidão, um detalhe, até mesmo pela qualidade da imagem, tá? Então aqui é a parte da testa, tá? E aqui é a parte da nuca. Então aqui é o lóbulo direito e aqui o lóbulo esquerdo. É como se a pessoa estivesse deitada assim e o exame fazer essa leitura aqui, tá? Então, bom, o que vocês, para entender essa imagem, tá vendo que aqui a parte da testa é a parte que está mais estimulada, porque os testes neuropsicológicos estavam sendo voltadas para essa parte da testa, que é o que a gente chama de funções executivas. Então veja que aqui está vermelho, aonde está vermelho é aonde está mais ativo. Então veja que está mais concentrado no lóbulo frontal. Poxa, Geraldo, mas aqui tem muita luzinha amarela, tem uma cor amarela aqui. Sim, porque o cérebro ele trabalha em conjunto. Ele não trabalha somente em uma função, né? Não é só aquele setorzinho. Então quando você estimula, ele pega todas as outras áreas para, né, trabalhar. Ele sempre trabalha junto. Então veja que está aqui. A pessoa está resolvendo esses testes. E aqui é uma imagem de uma pessoa com depressão. Está passando pelo mesmo teste. Mas, Geraldo, como que você sabe? Como que os pesquisadores sabem disso? Porque vocês podem ver que aqui na testa está mais concentrado. Aqui onde está mais amarelinho, ó, amarelinho e verdinho. Então, vamos comparar esses dois cérebros aqui? Então, veja que num exame se consegue hoje ver, visualizar de uma forma concreta a depressão. Aí eu pergunto para vocês, com essa explicação, a depressão é um espírito? É um encosto? É uma, sei lá, uma brincadeira? Um chamar a atenção dos outros? A depressão é isso? Não, a depressão é uma doença. E como que acontece essa doença? Essa doença ela pode ser disparada por várias coisas, porque é o cérebro estando disfuncional, é o cérebro ficando descompensado com as partes sinápticas, ou seja, com os seus funcionamentos, com seus hormônios,
com deficiências em minerais, com deficiência em qualidade funcional e fica descompensado. Então você tem vários hormônios que controla, lembra lá aquelas emoções que eu disse no início? Então, que controla, né, nós passarmos por essas emoções. Então, quando eu estou planejando alguma coisa e que eu estou fazendo de tudo para dar certo essa coisa e de repente esse planejamento vai para o espaço, deu errado, não deu certo. O que eu passo? Eu passo por um luto, eu passo por uma tristeza. Mas essa tristeza não é essa tristeza aqui. É uma tristeza que vem que daqui a algum momento, dependendo do grau da perda, tá? Dependendo da importância da perda, nós passamos por um processo, vamos dizer assim, de digerir, vamos, né, falar essa emoção, essa condição. É como se nós estivéssemos aqui olhando, vocês me assistindo nessa live, nessa telinha que vocês estão vendo, e que a partir de agora, nesse bate-papo, nessa conversa, você já está até um pouquinho mais tranquilo, está acostumado, né? Faz sentido o que o Geraldo está falando, e de repente eu saio dessa tela. Se eu saio dessa tela e fica só essa cadeira, o monitor e aqui essa janela do consultório, a live perdeu o sentido. Ué, não tem como, para que eu vou ficar aqui? Aí a gente ainda fica um pouquinho esperando, né? Para ver se vai voltar. Mas aí não volta. Bom, quando não volta, essa live perdeu o sentido. Então o que faz? Essa live vai acabar, certo? Isso é na nossa vida. Quando nós temos uma paisagem dessa vida, onde nós estamos já acostumados com aquela visão que nós temos. Já estamos acostumados com aquele cenário do nosso dia a dia, mesmo que seja uma expectativa. Quando eu vou fazer uma viagem e eu planejo essa viagem, e eu espero essa viagem, eu faço planos para essa viagem, e eu sonho com essa viagem, ela já faz parte da minha vida, ela já faz parte desse cenário. E quando essa viagem não dá certo, parece que aquele momento da vida não faz sentido. Ou seja, é como o cenário que eu disse na live, não faz sentido. Parece que não vou ter outra oportunidade de ter outra viagem, tinha que ser essa, porque essa eu sonhei, essa eu esperei, essa eu busquei. Bom, nesse momento a gente passa por um luto, a gente fica triste, só que não é essa tristeza aqui, ok? Então nós ficamos tristes, só que daqui a pouco, né, pegando aqui essa imagem, o sistema límbico que fica aqui no meio começa a disparar informações aqui para a testa, né, que é as nossas capacidades, por exemplo, de planejamento, estratégia, criatividade, né? Então nós vemos, sentimos e começamos a fazer outras coisas que venham suprir essa falta. Então veja que a tristeza também tem a sua importância no nosso dia a dia. Ela faz com que nós melhoramos, ela faz com que nós, por exemplo, né, voltamos num cenário muitas vezes mais forte. Então isso é a tristeza. Mas essa daqui não. Quando eu perdi alguma coisa, um ente querido, tá? E já passou muitos meses, já está completando aí mais de 6 meses, e eu não consigo viver sem, eu perco horas de sono, eu alterei a minha alimentação, eu como muito, eu comi pouco, eu estou comendo pouco, eu não durmo mais, né? Eu estou dormindo 2, 3 horas por noite, eu tenho insônia, eu não gosto mais de ver pessoas, olha só, então as coisas estão muito intensas, estão agora num tempo maior. Aí a gente pode dizer que tem uma condição ou tem uma hipótese de ser sim uma depressão.
Geraldo, então com essa live de hoje eu vou sair diagnosticando todo mundo. Não, de forma alguma. Né? Aqui o que nós estamos fazendo nesta live é uma utilidade pública, certo? É o que a gente está fazendo aqui, porque na própria psicologia, na saúde mental, a gente tem o que a gente chama de psicoeducação, trazer uma informação que seja real do seu dia a dia com um embasamento científico. Só que não estou usando essas palavras e citações científicas para ficar um pouquinho mais gostoso esse bate-papo nosso, ok? Então, numa depressão, a depressão, ela nos prega a peça, porque se você tem um ente querido que tem depressão, ou que você mesmo tenha uma condição de depressão ou esteja depressiva, primeira coisa, buscar a ajuda de um profissional. Busque a ajuda de um profissional. Não, mas eu vou... muitos a gente recebe no consultório, mas é uma fraqueza ter isso, eu não posso. Como não? Como não? Então, quando eu ver alguém que tem uma patologia, uma cólica renal, eu vou olhar para ele e falar, seu fraco, você é muito fraco, você não pode ter dor no rim. Como assim? Não fica meio discrepante, fica meio incoerente, né? Alguém que quebrou o braço, seu traquinas. Você quebrou o braço, seu fraco. Não, ele quebrou o braço. O que a gente pode dizer sobre isso? Então veja que ter uma depressão não é uma fraqueza. Ter uma depressão, qualquer nós estamos e podemos estar, né, com uma condição de cair numa patologia ou entrar dentro dessa patologia. E como que a gente faz? Nós buscamos um profissional para ajudar. Mas, Geraldo, eu vou te falar, olha, eu vou comentando com vocês aqui, eu mesmo interagindo comigo mesmo, tá? Sabe por quê? Né, nesse monólogo, e eu até peço, se tiver alguma pergunta, vai mandando a pergunta aí que a equipe vai lendo e vai me passando, ok? Então, imagina o seguinte, tá? A depressão, muitos chegam no consultório e falam assim, mas o que eu faço? Porque assim, o meu parente não quer, minha filha não quer se tratar, meu marido não quer, minha esposa não quer, o que eu faço? Nem conversa comigo. Então, uma coisa que eu sempre ensino essas pessoas a ter uma abordagem a uma pessoa depressiva. Eu pergunto para vocês, essa pessoa, ela está com o cérebro disfuncional. Se ela está com o cérebro disfuncional, ela não consegue explicar o que ela está tendo. E se ela não consegue explicar o que ela está tendo, o que ela está sentindo, eu vou perguntar assim para ela, como é que você está? Ela vai falar, tô bem. Ou não vai falar nada. E aí eu falo de novo, mas é comigo? Né? Porque a percepção que nós temos parece que é eu que fiz alguma coisa ruim. É comigo? E a pessoa não. E aí a gente fica mais confuso e a pessoa também. Então o depressivo, o que acontece com ele? Ele não quer mais conversar comigo, porque a percepção e a sensação que ele tem é que eu estou cobrando ele. Ok? Tem perguntas? Tem perguntas, da Kátia Fabruzzi. A ansiedade pode virar depressão? Boa pergunta, hein? Vamos lá. Ansiedade pode virar depressão. O quadro ansioso, ele nem sempre está aliado a uma depressão, tá? Mas existe alguns artigos científicos que até pode desencadear uma depressão, mas no decorrer das vezes, tá? Na maioria dos casos, a ansiedade ela já tem uma depressão junto, tá? Já vem ali a depressão, ela já tá meio que escondidinha ali, tá? E aí a ansiedade vem com essa sensação de impotência, com a sensação de não conseguir as coisas, a sensação de que vai dar errado, tá certo? Então, dali desencadeia sim uma ansiedade. Mais uma pergunta. Sim. A Gabriela Agatha Carvalho. Eu tomo sertralina faz 1 ano. Os sintomas amenizaram, mas ainda sinto sintomas físicos. Por quê? Ok. Gabriela, né? Isso. Gabriela, aí eu te pergunto, não precisa
me responder nesse exato momento, mas para você refletir um pouquinho, tá? Bom, a depressão, o tratamento dela não vai dar o resultado total tomando só a medicação. Então você tem tipos de depressão, né? No seu caso, por exemplo, tomando a fluoxetina, né? Então, sertralina, você está tomando a sertralina, no seu caso. Aí eu te pergunto, você faz uma terapia? Porque a terapia, ela vai potencializar a medicação. O que acontece, que é muito comum de ocorrer, é que quando eu tenho a depressão, eu tomo a medicação. Essa medicação, ela vai fazendo, né, paliativos e ela vai trabalhando nessa parte cerebral. E ela vai ajudando a equilibrar toda essa parte hormonal cerebral, vamos dizer assim, os hormônios do cérebro, tá? Vai equilibrar essa parte cerebral. Bom, uma vez que equilibrou a parte cerebral, eu me sinto bem. Só que, a vida, ela me prega peças o tempo todo. Então, dia após dia, eu passo por situações que não são muito agradáveis, são desconfortáveis. E aquela medicação já está fazendo aquele efeito, porém eu não estou sabendo lidar com o meu dia a dia dessas emoções que eu estou passando. Então aí eu jogo de novo na conta todinho da depressão. E aquela medicação, ela está fazendo o seu efeito, só que está precisando de uma ajuda a mais que é comportamental. Então, qual é o indicado para você trabalhar a depressão? O indicado é consultas periódicas com o psiquiatra, tá? Para ele ir adequando, usando medicações coadjuvantes, tá? E você fazendo a terapia. E quando você faz a terapia, a medicação, ela vai potencializando. Então, muitas coisas você vai entendendo, inclusive, do seu corpo, como ele se depara com o seu dia a dia. Mais alguma pergunta? A Kátia agradeceu a resposta. Sim. E essa Gabriela, ela perguntou mais uma vez, ansiedade tem cura ou só tratamento? Bom, ansiedade, a gente pode dizer que tem cura. Ansiedade, tá? Ela tem sim, né? Tem pessoas que passaram por quadros de ansiedades, né? Transtornos ansiosos, por exemplo, faz o seu tratamento, né? E depois de um tempo, tem sim, ali recebe alta, como a depressão também. Recebe alta sim, né? Não precisa mais tomar medicação. Porém, quando nós falamos de saúde mental, nós não estamos falando de uma cura como essas outras patologias que eu disse para vocês, né? Porque se eu tenho uma cólica renal, essa cólica renal eu fabrico pedras, né, cristais, eu tiro, beleza, mas ali já tem o quê? Uma propensão para aquele rim criar, né, toda essa parte renal de criar cristais e pedras. Então eu preciso tomar alguns cuidados da agora para frente. Não vou sentir dor, certo? Posso, se eu fizer tudo bonitinho, certinho, tomando a quantidade de água correta, não tomando isso ou aquilo, eu tenho uma vida fantástica, eu tenho uma qualidade de vida excelente. É a mesma coisa na saúde mental. Então, quando eu passo por um tratamento, é importante que eu faça o tratamento até o final. Até o final. Como que eu sei quando é o final? É quando o próprio médico começa a fazer o desmame da medicação. O próprio psicólogo começa já a fazer um trabalho de ir espaçando as sessões de psicoterapia até você receber alta. Então, esse é o final. Não é aquela condição que quando eu tomo a medicação, olha só que danadinho, todos, né, a grande maioria, danadinhos e danadinhas, vai lá, começa a tomar a medicação, estou me sentindo bem, nossa, está excepcional, que legal, que gostoso, não preciso de mais nada. Não, agora já estou curado. O que acontece? Para de tomar. Aí para de tomar e se sente bem, mas esse sentir bem é da medicação que já veio fazendo o efeito, certo? Só que quando dá esse ápice, aí que é legal essa terapia, porque a terapia ela vai te ajudando a manter isso, a lidar com os gatilhos que vieram lá atrás. E aí você tem
a estabilidade, não que você chegou no final do tratamento. Aí para de tomar, parou de tomar medicação porque eu estou me sentindo muito bem. O que acontece? 1 mês, 2 meses, 3 meses, acabou o resíduo da medicação, né? Acabou, eu não tenho mais nada no organismo ali. E aí a vida, como sempre, me dá uma peça, né? Me faz uma pegadinha, vamos dizer assim. E aí eu decaio de novo. E o que acontece comigo? Ai, tive uma recaída na depressão. Não, você não teve uma recaída na depressão. Você não tratou ela. E agora ela ficou evidente novamente. E isso tende a piorar cada vez mais quando a gente não adere ao tratamento como tem que ser. Mais alguma pergunta? Não, ela agradeceu e ela falou que ela vai buscar ajuda para terapeuta. Legal. Gabriela, muito obrigado por esse feedback, porque, né, você, né, tendo esse ganho, eu creio que essa live já está no sucesso, tá bom? Mais uma? Mais uma pergunta da Gabriela. Sim. Doutor, em crises fortes de ansiedade no atendimento PS, eles usam Rivotril de emergência. Por que fazem isso? Tá, vamos lá. Bom, quando nós passamos por um surto de ansiedade, tá? Inclusive eu já dei palestras com um médico aí do sul de Minas, algumas apresentações, e foi muito legal a nossa troca de figurinha, porque ele me passou um dado que eu tinha lido, mas não tinha assim, na prática, vamos dizer assim, com um médico que não é da saúde mental falar alguma coisa. Foi muito legal essa interação, um grande amigo, né? E Dr. Ribelto ali do sul de Minas, e ele disse o seguinte, que todos os atendimentos em PS, né, vamos dizer assim que 90% dos atendimentos que chegam no PS geralmente são de crises de ansiedade, tá? Essa crise de ansiedade, quando a pessoa vem, ela vem descompensada, ela vem realmente com taquicardia, ela vem com tremores, ela vem com sudorese, ela vem com dificuldade de respirar. E quando isso ocorre, o que precisa, né? Precisa tirar aquela pessoa daquela condição. E o Rivotril, ele é uma medicação que realmente vai fazer, né, vamos dizer assim, vai jogar uma água, né, nesse foco de incêndio. Então vai dar aquela apagada. Apagou, o corpo volta ao normal, tira a pessoa da crise. Então por isso que se usa esse tipo de medicação, não só o Rivotril, mas tem outros que utiliza, tá? Mas é importante dar o segmento. Veja que ter crises e ir no PS não vai te ajudar, tá? Só vai te cansar, desgastar, tá bom? E não vai ter realmente uma ajuda como deve. Tem aqui Instagram do Sol. Falou, sempre fui depressiva, procurei ajuda e me ajudou bastante. Fiz terapia, mas de vez em quando me sinto depressiva, incapaz, angustiada. Mas quando isso acontece, procuro fazer o que a terapeuta me ensinou. Parabéns, parabéns, é isso aí, é isso aí. A vida é essa aí mesmo. Então nós podemos dizer para você que você tem uma inteligência emocional, né? Que é o quê? O que é essa inteligência emocional? A inteligência emocional é você compreender o seu mecanismo, é você compreender como você funciona. Uma vez que você compreende como você funciona, você sabe, né, como lidar com situações, e é dessa forma. Parabéns, tá? Meus parabéns. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, a nossa live, né, é uma live que é um assunto, né, muito extenso, que nós poderíamos falar bastante, mas a minha expectativa é que não cansasse vocês. Espero que não tenha cansado. Pode tirar a imagem, pode passar mais um, né? Pode passar mais um. Isso, pode deixar aí. É um assunto, né, que, como eu disse, é um pouco pesado, tá? E esse assunto pesado de uma forma mais tranquila. É a primeira live que eu faço com vocês, tá? Pela SuppleSafe, tá? Que é uma empresa que proporcionou para nós essa live aqui, com equipe, aqui com iluminação, né? Minha sala nunca ficou tão cheia assim, né?
Então, para falar com vocês sobre essa parte de depressão e ansiedade referente ao Setembro Amarelo, tá bom? Tem mais 2 perguntas? O Vamos mineirinho Marcos falou: doutor, como faço para ter um cabelo bonito desse jeito? Obrigado, viu, mineiro? Já sei, né, Alessandro? Pois é, tá ficando bonito, né? Tá ficando bonito. Obrigado. Mais uma pergunta da Dani Rabelo. Doutor, fala um pouco sobre a importância da família nesse processo de tratamento da depressão, por favor. Legal, vamos lá. Então vamos lá, falar um pouquinho da importância da família. Muito boa, viu, Dani? Vamos lá, então. A família tem uma fundamental importância no tratamento da depressão, tá? Lembra de eu falar que o cérebro fica disfuncional? Então, como o cérebro fica disfuncional, essas pessoas que estão passando por esse processo têm uma instabilidade. E se você tem essa instabilidade, fica até desgastante ou cansativo para quem está à sua volta. Um dependente químico, só abrir um parênteses, um dependente químico, as pesquisas dizem, né, que um dependente químico ele adoece até 16 pessoas à sua volta, por essa condição comportamental e psíquica que ele precisa, que ele faz, que ele simula, né? E ele adoece até 16 pessoas à sua volta, tá? A depressão não é uma dependência química, mas porém é uma patologia que a gente pode dizer que é química, só que não é uma química que eu uso, mas uma química que ora está funcionando muito alto no meu cérebro, ora está muito baixo. Então o que acontece com essa depressão, com essa pessoa que tem a depressão? Ela não consegue explicar o que está sentindo, ela não consegue falar o que está sentindo ou o que está se passando. E aí vem a família. A família muitas vezes ela tem um medo de lidar com essa pessoa, ela tem receio de lidar com essa pessoa, ela não sabe como conversar com essa pessoa, porque também não é fácil. Não podemos dizer que a família que tem um depressivo é super tranquilo. Não, é pesado, é pesado. Então, por isso que eu citei aquele exemplo do dependente químico. O dependente químico adoece pessoas. Pessoas que têm depressão também adoecem de uma certa forma o ambiente. Mas, meu Deus, então eu estou adoecendo a minha família. Não, calma, vamos entender como é que é isso, tá? Não estou dizendo que quem tem depressão adoece todo mundo, não. Mas esse ambiente que essa pessoa depressiva está inserido também começa a ficar disfuncional. Todo o ambiente fica disfuncional. Mas e aí? Aonde entra a família? Entra a família nessa disfunção. Então precisa se acharem nesse contexto familiar para dar o suporte necessário. Primeiro compreender que é uma doença, não é uma preguiça, não é uma forma de chamar atenção, não é uma vagabundagem, não é encosto, não é espírito, não é nada disso. Se a família começa a fazer, não é espírito, não é encosto, chama fulano para benzer, chama não sei o que. Imagina a pessoa que é depressiva. Ela começa agora, inclusive, a achar que ela realmente está possuída de uma certa forma. Isso piora demais. Então, o que a gente faz com a pessoa que é depressiva da minha família? Eu preciso estar com ela e para ela em algum momento. Mas como assim? Eu não tenho, Geraldo. Meu dia é corrido. Eu não tenho uma hora, eu não tenho. Mas se você não tem uma hora para ficar com essa pessoa, fique 20 minutos. Mas os 20 minutos que você ficar com essa pessoa, fique com ela, para ela. Não vale você sentar do lado dela, pegar o seu celular e ficar mexendo. Não, aí você não está com ela. E nem você está para ela. É você sentar do lado dela, ou sentar na frente dela e ficar ali por 20 minutos, olhando para ela. Ficar com ela. E se ela não disser nada, não fala nada também. Porque quando nós estamos sentindo vazio, sozinho, né, inseguro por dentro, a gente só queria ter alguém. A gente só queria sentir a presença de alguém.
E quando você está ali naquele momento, você está ajudando essa pessoa. Mas e se essa pessoa começar a falar um monte de coisa? Lembra daquela imagem? O cérebro está disfuncional. Então ela vai falar besteira, ela vai falar que a vida dela não vale nada, ela vai falar, só escuta, não julgue ela, só escuta. Ah, não, mas Geraldo, eu vou estar concordando com ela, quem cala consente. Não. Né? Esse dito popular vamos tirar para lá, tá? Não é quem cala consente não, ok? Né? Esse cala consente está ligado a expressões, aí vai para um outro dito popular. Não, você fica ali do lado dessa pessoa e você vai ver que ela vai começar a pegar confiança em você. Mas Geraldo, só para eu ficar do lado da pessoa, a pessoa pega confiança em mim? Sim, porque você não está cobrando ela. Lembra de eu falar que eu chego para ela, o que você tem? Mas o que é? O que é? Eu sei que nós, né, queremos para aquela pessoa o melhor. Se pudesse a gente tirava aquela tristeza, aquela agonia, aquela angústia de dentro e dava uma alegria, mas a gente não consegue fazer isso, porque é uma doença, certo? Então a gente quer fazer, então a gente se segura na nossa ansiedade e a gente não fique perguntando tanto, fique do lado. Quando essa pessoa falar assim, ó, tá difícil, porque em algum momento, o pessoal pode anotar aí, tá? Psicólogo não tem bola de cristal, isso é ciência, é comportamental, tá certo? Então, ó, pode anotar aí, com 1, 2, 3, ou que seja na 4ª vez que você fizer isso com o seu ente querido, que é a pessoa que você gosta, ela vai falar para você, ela vai falar assim, ó, minha vida tá muito difícil, nossa, eu não tô aguentando, e ela começa a chorar, sabe o que você faz? Abraça ela. Aí ela fala que não está aguentando, que está difícil. Sabe o que você fala nesse momento? Eu sei que está difícil, mas eu estou aqui do seu lado. Eu estou pronto para te ajudar. Pronto, você ganhou a confiança dessa pessoa. Então essa é a importância da família no tratamento da depressão, no tratamento da saúde mental. Ok, Dani? Espero ter respondido de uma forma prática, que esse é o objetivo, tá bom? Nossa live agora já estão me dando um sinal, a gente já está com quase 1 hora de live, a ideia era fazer 30, 40 minutos e aí fica muito cansativo. Pessoal, eu agradeço vocês pela presença de vocês, digo para vocês como é uma honra estar aqui, como eu disse lá no início da live, foi uma honra estar aqui com vocês, né, ter a atenção de vocês. A SuperSafe é uma empresa, né, que proporcionou isso, uma empresa que vem aí falar um pouquinho dela, tá? Que é esse produto, o NeuroSafe, que é um suplemento alimentar, que já tem alguns anos de estudo aqui, de ciência aqui dentro, muito amor e muita dedicação. Eu, né, só posso falar coisas boas do NeuroSafe, que lembra que eu falei para vocês que muitas coisas ficam descompensadas no nosso cérebro e era uma preocupação desses profissionais que fizeram esse suplemento, uma preocupação de nutrir a parte cerebral, né, de fazer de uma certa maneira com segurança, tá? Com produtos que sejam substâncias naturais e que sejam eficazes, né? Então é uma suplementação alimentar que ela é voltada com substâncias que trabalham diretamente no nosso organismo, principalmente no sistema nervoso central, e desses produtos combate, né, insônia, combate toda essa parte de uma tristeza mais elevada, ou seja, estabiliza o humor. Então não é uma medicação, é um suplemento. É um suplemento que inclusive foi testado, tá? Nosso país não tem uma necessidade de testagem de suplementação, mas essa foi testado, tá? Com profissionais de alto gabarito, tá? E aí já há 5, 6 anos, né? 6 anos? 6 anos de trabalho para chegar a esse produto e essa empresa que é a SuperSafe para levar até você um produto, né, o primeiro produto, vamos dizer, já tem outros para ser lançados, mas é o primeiro produto aí com uma excelência muito grande, tá? É o que é sempre falado, né, a dose de bem-estar diária, tá?
Então pode confiar, entra lá no site, tá? Como que compra esse suplemento? Entra lá no site, tá? www.supresafe.com.br, tá? É ali que você vai comprar o NeuroSafe. E para a live de hoje, tá? A empresa SupreSafe, ela pôs aí um cupom de desconto, tá? Para quem assistiu e está assistindo a live, tá? Isso. O cupom é NeuroSafe 10, NeuroSafe 10, então aqui ó, NeuroSafe, o número 10, na hora de fechar a compra você tem um cupom aí de desconto, tá bom? 10%? Poxa, 10% de desconto para o pessoal que está assistindo a live, tá bom? Tá certo, pessoal? Então entra lá, segue a gente no Instagram, né? Segue a empresa e faça a sua compra aí. E você pode deixar também lá no site, entrando no site, você pode deixar lá a sua experiência, a experiência usando o suplemento, tá bom? Certo, pessoal? Eu espero ter atingido as expectativas de vocês, eu espero ter, né, esse papo gostoso, sábado à tarde, vontade de dormir, mas agora vocês podem descansar numa boa, tá certo? Ok, pessoal? Alguma coisa? Estou agradecendo aqui, estou falando para você fazer mais live Opa! sobre esse assunto. Ok. Vamos lá então. Estão parabenizando. Obrigado, muito A obrigado. Gabriela falou que o senhor está agradecendo, falou que o senhor tranquilizou o coração dela. Opa! E ela espera Muito obrigado. para poder comprar logo. Ok. Ok, pessoal, então vamos lá, né? Quem sabe a gente faça outras lives aí para falar sobre esses assuntos da saúde mental. Gosto muito, né? E estamos juntos, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês, toda a família, tá certo? E entra lá no site SupreSafe, tá certo? Pesquisa um pouquinho, leia, veja, né? Compre, use uma cápsula de manhã, uma cápsula à noite, você vai ter aí sua dose diária de bem-estar, tá certo? Um grande abraço, pessoal, fiquem com Deus.